nos deixar usar por Ele. Amém, queridos? Então, o tema da nossa aula de hoje é a certeza da salvação. Eu queria começar perguntando exatamente sobre isso. Uma pergunta importante, no mínimo, vai fazer você refletir sobre o assunto, no mínimo vai fazer você realmente dar maior importância ao assunto, né? Qual que é a pergunta? É essa: você tem certeza da tua salvação? Sim ou não? Você deveria ter certeza? Isso é um assunto que não tem tanta relevância, né? Na minha perspectiva, na perspectiva bíblica, né, é o assunto mais importante que nós podemos abordar. Se nós tratássemos aqui hoje sobre finanças, sobre casamento, sobre ministério, sobre trabalho, todos esses assuntos seriam importantes, mas qual é a prioridade da vinda de Jesus? Qual é a prioridade do sacrifício de Jesus? Qual é a prioridade, né, bíblica desde Gênesis até Apocalipse? É salvar, é redimir, é libertar, né? Então, essa pergunta que eu faço para vocês, com certeza, é uma das mais importantes que eu poderia fazer. Vocês têm certeza da salvação? Eu vou tentar, né, tornar o mais claro possível, né, essa mensagem. E se você, porventura, nesse momento, né, está com um ponto de interrogação, está com aquela pulguinha atrás da orelha, será que estou salvo, será que não estou salvo? Né, que você possa sair daqui com essa convicção. Eu não vou tentar convencer você que você está salvo, porque essa é uma obra do Espírito Santo, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence da verdade, da justiça, do juízo, mas eu vou tentar explicar para você, de tal maneira que você entenda, né, melhor aquilo que você já conhece, que é o plano da salvação, mas que entenda melhor e possa ganhar essa convicção de que Jesus já salvou você, amém? Então lá na apostila, né, na apostila de vocês vão acompanhar aqui também, vão escolher, né, o que for melhor para vocês acompanhar lá ou aqui. Diz assim: todo crente, todo cristão tem um testemunho interior que lhe confere segurança quanto ao destino. O que seria esse testemunho interior? Né? A gente pode confundir algumas coisas. Eu vejo assim que, até em relação ao ministério profético, às vezes a gente se confunde, né? Às vezes a gente entrega uma palavra profética para uma pessoa, em nome de Deus, mas no fundo foi a gente mesmo que pensou, a gente mesmo que sentiu, né? E a gente acaba errando, né? E se é possível você entregar uma palavra profética em nome de Deus para outra pessoa e errar, é possível também a gente escutar a nossa própria voz aqui dentro dizendo você é salvo, ou, né, a nossa própria voz dizendo não, você não é salvo, e achar que é o testemunho do Espírito Santo, né? Testemunho do Espírito Santo é algo que, né, você nunca ouviu, talvez, audivelmente, é algo que você, né, não precisa que alguém entregue um documento para você, dizendo, olha, aqui está o atestado de salvação, nomeado, nominalmente para você, mas aqui dentro do nosso coração, algo que foge talvez até a nossa capacidade de raciocinar, está testemunhando aqui dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito em relação à salvação, né? Então todo cristão tem que ter um testemunho dentro de si, né, que lhe confere segurança quanto ao seu destino, né? Hoje, aquela pergunta que faz a gente tremer na base: se Jesus voltasse hoje, ele está para voltar, amém? Você está esperando Jesus? Se Jesus voltasse hoje, você iria ou ficaria? Né? Essa é uma pergunta muito, muito importante que deve realmente fazer a gente, né, meditar sobre, né, a nossa condição espiritual, né, no reino de Deus. E esse testemunho, eu até destaquei algumas coisas, estão em destaque ali, colorido, né? Esse testemunho não é uma confiança em si mesmo. Talvez se a gente fizesse uma pesquisa ali fora hoje, abordasse várias pessoas e perguntasse para ela, olha, você acredita que você está salvo? Algumas pessoas iam dizer, olha, eu tenho certeza que não, eu sou consciente dos meus pecados e eu sei que eu vou para o inferno. Algumas pessoas diriam, eu confio que eu estou salvo. E daí, se você fizesse uma outra pergunta para ela, do tipo, por que você confia que você está salvo? Ela ia dizer, não, porque eu faço tudo certinho, porque eu faço boas obras e etc, e etc. E esse é um testemunho falso, porque as obras não nos salvam. Amém? Está escrito lá na palavra, não por obras, né, para que ninguém, né, venha se enganar, confiar nessas obras, mas por fé. Amém? Então, qual é o testemunho?
Você crê em Jesus Cristo? Você é consciente do sacrifício que Ele fez em teu favor? Você acredita que Ele realmente estava, né, substituindo você lá na cruz? Né? Você tomou posse dessa promessa? Isso vai nos levar, né, a estar mais confiante, a ter realmente essa confiança de que Jesus já nos salvou e que nós fomos incluídos no livro da vida. Amém? No tópico seguinte diz assim: a esse testemunho chamamos certeza da salvação. Como nós podemos ter certeza? Né? Naturalmente, né, se alguém chegar aqui e falar para você: olha, eu deixei uma herança para você de 1 milhão. Como que você vai ter certeza? Você vai dizer: me passe aí o testamento, então, me passe aqui um documento assinado por você, relatando, né, os bens que eu vou herdar. Né? Do contrário, você vai dizer: não, eu continuo duvidando. Mesmo que você fale que eu tenho uma herança, eu continuo duvidando. Como nós podemos ter certeza da salvação? Como nós podemos ter essa convicção? Mais uma vez, nós vamos ser desafiados a pensar em fé, porque a fé é que traz salvação. Amém? No tópico 1, diz assim: a salvação é um processo. Nós precisamos, é necessário ver a salvação como um processo. Ela acontece de duas maneiras especiais. Uma delas é através do sacrifício de Jesus. Jesus deu o pontapé inicial para nos dar salvação. Sem Jesus ir para a cruz, nos substituir lá, né, nos perdoar dos nossos pecados, nos dar uma nova vida, a salvação, né, não iria se iniciar. Agora, após o sacrifício de Jesus, após, né, um cristão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, né, qual é o próximo passo que vai garantir a salvação para essa pessoa? A vida dela em obediência à palavra de Deus. Nós vamos descobrir no decorrer dessa aula que é possível perder a salvação. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Muitas pessoas preferem crer que uma vez salvo, sempre salvo. Né? Ah, não, Jesus morreu por mim, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu posso, né, viver de forma que nada vai abalar a minha salvação. Será que é assim, queridos? Né? Melhor do que eu tentar explicar para vocês, a gente lê na palavra de Deus isso, mas nós precisamos entender, né, que a salvação ela é um processo, e até que Jesus volte, nós estaremos nesse processo, dando manutenção. Né? Imagine que você está, né, fabricando alguma coisa, está criando alguma coisa, né? E se você parar esse processo, vai abortar todo o resto que já foi construído. Né? Vai anular o sacrifício de Jesus? Não vai anular. O sacrifício de Jesus existe, é real, tocou a nossa vida, agora nós podemos desperdiçar a salvação. Isso é uma coisa importante entender. Ninguém anula o sacrifício de Jesus. Ele nunca vai ser apagado. Todo mundo sabe que Jesus veio e morreu por nós, pecadores, para que nós fôssemos salvos. Está lá escrito em João 3,16. Agora, né, nós podemos desperdiçar. Mais uma vez eu uso o exemplo aqui de um bem precioso. Se eu der aqui uma barra de ouro para vocês e alguém em algum momento vai dizer: não, esse ouro não vale mais. É difícil acontecer, né? Pode ser que aconteça algum dia, né? Mas o que pode acontecer? Pode ser que eu perca a barra de ouro. Né? E anula o valor do ouro? Não, ele continua valendo. Mas agora eu não tenho mais aquele bem, eu não tenho mais aquele valor, né, sob o meu controle. Amém? Vocês estão me escutando bem, não? Então vamos lá. Aqui na letra A diz assim: desenvolver a salvação. Filipenses 2,12. Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Essa palavra desenvolvei, né, ela realmente nos dá a entender que a salvação é um processo. Né? O primeiro passo para a nossa salvação, e o mais importante, né, algo que nós não poderíamos fazer, Jesus já fez. Agora há algo que eu e vocês precisamos e devemos fazer em relação à nossa salvação, que é desenvolver ela. Uma das coisas que deixa bem claro esse processo é, né, mais uma vez lembrando aqui que nós somos constituídos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Jesus veio e nos salvou no âmbito do espírito. Ele nos deu um novo espírito, nós nascemos novamente. Agora a alma, ela vai sendo salva na medida em que nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, e o corpo será a última parte a ser redimida,
no retorno de Jesus, que o nosso corpo vai ser glorificado, nós vamos receber um novo corpo, amém? Então, lembre-se disso, a salvação, ela é um processo. E aqui diz claramente, desenvolvei, né? E essa palavra, ela tem essa conotação de que a salvação é um processo. Assim como outras coisas, ali está em azul, né? Destacado, assim como outras coisas, a salvação tem um começo através da fé na obra redentora de Jesus, cresce e se desenvolve pelo conhecimento e prática da palavra e termina, né? E tem o seu ápice lá na eternidade. No tópico B, diz assim, o espírito humano é renascido, a alma deve ser restaurada e o corpo hoje subjugado será glorificado. O que é um corpo subjugado? Subjugar é obrigar. Imagine que a gente vai tomar uma atitude com relação a alguém aqui. Não, eu vou subjugar a Nicole, eu vou pressionar ela, eu vou fazer ela obedecer algo que eu estou dizendo para ela fazer. O nosso corpo funciona assim. Se vocês deixarem o corpinho à vontade, né, o que acontece? Eu vou passar 20 horas na cama, né, vou levantar de 4 em 4 horas, mais ou menos, para comer e vou voltar a dormir. Essa é a vontade do meu corpo. Trabalhar, que é bom, não quer, né? Então, para trabalhar, a gente precisa subjugar o nosso corpo. Para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, a gente precisa subjugar o nosso corpo. Então, aqui no tópico B, nós vemos, né, esse processo de salvação. Lá no tópico C, textos que mostram a salvação ainda não concluída. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesses 4 textos que estão aqui. E aqui a gente vai ver essa descrição. De alguma maneira nós vamos entender que esses textos estão falando da salvação como um processo que ainda não foi concluído. Mateus 24, 13, né, destacado ali, o que perseverar até o fim. Quer dizer, se alguém iniciou bem, né, está correndo bem a carreira da salvação, mas desistir no meio do processo, não vai terminar bem, né? Inclusive tem uma frase que é muito válida em relação ao reino de Deus, não é mais importante como se começa, mas como se termina, né? Imagine uma corrida, né, uma maratona. Às vezes a pessoa, né, começa mal a maratona, mas ela vai desenvolvendo, ela vai, né, aproveitando bem as oportunidades, né, vai avançando e termina lá. Não começou em primeiro, mas termina em primeiro. O reino dos céus é comparado, inclusive na Bíblia, como uma corrida, né? E o cristão como um atleta. Então, o que perseverar até o fim, e esse vai ser salvo. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 1 Timóteo 4, 16, o destaque para a parte desse texto que fala, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. É importante a gente identificar aqui o autor, né, como também o ouvinte. Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo já era um discípulo dele. Timóteo já era considerado por Paulo um filho na fé. Então, Paulo está falando para um cristão. Paulo está falando para um crente, né? E se uma vez salvo, sempre salvo, né, seria dispensável essa palavra de Paulo para Timóteo, porque se a salvação fosse não pudesse ser perdida, não pudesse ser desperdiçada, né, Paulo estava perdendo tempo. Por quê? Porque, né, chamar a atenção de Timóteo, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele fala, continue nesses deveres, observando a palavra, observando e cumprindo a palavra, né, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Hebreus 3, 6 diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme, né? Essa palavrinha, se, ela está condicionando a salvação a algo, né? Se você fizer isso, se você não fizer aquilo, né, essa palavra pequena, né, condiciona a salvação a algo. Ao que a palavra está condicionando a salvação? A guardarmos firmes até o fim, né, os ensinamentos, né, a palavra de Deus e cumpri-la, né? Diz aqui, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então,
né, claramente nós percebemos que nós estamos vivendo um processo de salvação. Hebreus 3,14 diz assim: por que nos temos tornado participantes de Cristo? Se, mais uma vez essa pequena palavra condicionando, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Vocês estão compreendendo? Se der sono, que é possível, pastor, eu tenho uma unção do sono. Tenho uma unção do sono. Eu posso pregar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que eu faço as pessoas dormir. Então, se der sono, você se levanta e dá uma esticada para não perder nada. Tiago 1:21 fala sobre a salvação da alma, né? Mais ou menos algo que nós já falamos no início. Tiago está falando, assim como Paulo falando para Timóteo, Tiago também está falando para cristãos, para pessoas convertidas, né, que já nasceram de novo, que já nasceram pela fé em espírito, mas que agora estão trabalhando para a salvação da alma delas através da obediência da palavra. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por que Tiago iria, né, falar para cristãos que, né, a palavra é poderosa para salvar? Se uma vez salvo, sempre salvo. Ele está falando de um processo, né? O nosso espírito já é salvo, nós já nascemos de novo pela fé, mas a palavra de Deus se faz necessário para a salvação da nossa alma, né, para realmente concluir esse processo de salvação. 2 Pedro 1:10 fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, né, uma observação, algo bem enfático aqui, né, ele fala assim: não vivam de qualquer maneira, mas façam isso com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, né? Com outras palavras, está falando que vos será, né, amplamente suprida a salvação, né, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele fala aqui? Que nós precisamos ter cuidado, fazer com diligência, né, com esforço, com dedicação, com atenção, porque um cristão que não cuida da salvação com atenção, ele vai tropeçar, ele vai cair, né? A Bíblia fala em diversos momentos, né, das pessoas que vão cair na fé, e isso está sendo tratado aqui pelo apóstolo Pedro, né, em 2 Pedro 1:10. Então, a nossa convicção da salvação, ela vai aumentar. Se vocês me perguntassem isso há 19 anos atrás, porque esse ano eu faço 20 anos de conversão, então, quando eu tinha 1 ano de conversão, eu estava vivendo um processo bem no início, e ainda me restavam dúvidas sobre salvação, porque eu estava aprendendo a palavra, eu não tinha lido a Bíblia toda, então ainda algumas coisas precisavam ser construídas dentro de mim. Agora, depois de 20 anos, a convicção que eu tenho de salvação, queridos, eu não vou dizer que ela não pode ser perdida, porque daí eu estaria confiando em mim mesmo, mas eu conheço a palavra, eu já li várias vezes a Bíblia, eu já ouvi muitas coisas a respeito de salvação, eu, né, tenho esse testemunho do Espírito Santo dentro de mim. Então, para alguém chegar e me convencer que eu não sou salvo, vai ser bem difícil. Mas, se alguém está entrando aqui na igreja hoje, ele recebe o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida dele, mas ele ainda não conhece a palavra. Se ele sair ali fora e alguém confrontar ele, contar uma história diferente, talvez ele perca a sua salvação logo depois de ter encontrado. É anulado o sacrifício de Jesus para essa pessoa? Não. Mas, né, ele pode perder, assim como o exemplo que eu dei para vocês de alguém que recebe uma barra de ouro, que é valiosa, que não vai perder o valor, mas essa pessoa pode perder aquele bem precioso, né? E no nosso caso a salvação é o bem mais precioso. Então, na medida em que vocês andarem com Jesus, que vocês conhecerem a palavra, que vocês servirem a Deus, essa convicção dentro de vocês, esse testemunho de que a salvação, né, está sendo operada dentro de vocês, vai crescer, vai se firmar. Amém? Agora, o que eu posso dizer para você também? Se você não tem, né, um hábito, né, de orar, não tem o hábito de ler a palavra, não tem o hábito de vir para a igreja, talvez a tua salvação vai
precisar de mais manutenção, ela vai sofrer mais desgaste. Vai sofrer mais desgaste, e eu falo isso no sentido de, pode ser que dúvidas entrem no teu coração, pode ser que questionamentos entrem no teu coração, e em algum momento, mesmo, né, o sacrifício de Jesus já tendo tocado a tua vida, você fique pensando, meu Deus, não sei mais se eu sou salvo ou não. Né? Que você não permita que isso venha acontecer, especialmente sendo firme, constante nos caminhos do Senhor. Amém? No tópico 2, diz assim, existe perda para a salvação? Essa é uma pergunta importante que nós estamos tentando responder. Na letra A diz assim, é mais fácil dizer que existe falta de conclusão do que perda em si. Ninguém perde a salvação como se perde uma moeda num bolso furado. Há um processo que é abortado antes da sua conclusão. Né? A Bíblia usa inclusive o termo, né, nascer de novo, para falar de alguém que foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Então vamos pegar essa imagem, esse exemplo, né, essa figura, né, do novo nascimento, e vamos pensar numa mulher grávida. O filho, a partir do momento que ela concebeu lá no útero dela, a partir do primeiro dia de concepção, aquela vida já existe dentro dela. Amém? Vocês têm dúvida disso? Porque o governo está falando aí que com 14 semanas, 3 meses, dá para abortar que não tem problema nenhum, né? Tá certo isso? Está erradíssimo, né? A partir do primeiro dia da concepção, a vida já está lá dentro do útero dela, mas esse filho nem nasceu e ele pode morrer. Assim como nós entendemos em relação à perca da salvação. Algumas pessoas podem perder a salvação antes de realmente ter desfrutado plenamente dela, né? Ainda num processo de salvação, ainda num processo em que ela está sendo gerada dentro dessa pessoa, alguma coisa pode acontecer que ela pode perder, né? Esse é a definição que nós temos aqui. É mais fácil dizer que a salvação não é concluída do que de fato perder, assim como se perde uma moeda, né, num bolso furado. Eu deixei ali anotado, existem várias linhas, né, de pensamento, de teologia sobre salvação, e duas delas, né, assim, se destacam. Provavelmente você nem sabe quem que é João Calvino, provavelmente você nem sabe quem que é Jacó Armínio, mas essas são as duas linhas, né, doutrinárias que são mais conhecidas em relação à salvação. O que o calvinismo, que é a doutrina de João Calvino, diz sobre a salvação? Calvino diz, uma vez salvo, sempre salvo. Nós não abraçamos essa ideia porque a Bíblia não concorda com essa ideia. Nós vimos vários textos e vamos ver outros ainda, né, que deixa claro que sim, um cristão pode perder a sua salvação, pode, né, não concluir esse processo. Agora, o arminianismo, a doutrina de Jacó Armínio, ela vai bater de frente com o calvinismo e algo mais parecido com o que nós estamos falando aqui, né, realmente entendendo que a salvação ela é um processo e que precisa ser concluído para, né, desfrutarmos totalmente dela. Amém? Lá no tópico B, do segundo subtítulo ali, fala assim, desviados sem conserto. Vamos falar sobre o cristão que se desvia. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 8 diz assim, isso é bem importante você prestar atenção. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quando está falando de iluminados, está falando de uma pessoa que conheceu, que descobriu, que entendeu, que recebeu, né, a salvação. O que a palavra está dizendo? É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Caíram, né? Esse caíram tem que ser interpretado de uma maneira certa. Ah, pastor, então quer dizer que eu fui, né, salvo, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas um dia eu pequei, então eu perdi a salvação? Não. Quando nós falamos de queda, nesse sentido aqui, né, quando a Bíblia fala que caíram, está falando
né, de uma pessoa assumir a condição de pecador deliberadamente. Quer dizer, agora eu chutei o balde mesmo, eu sei a verdade, eu conheço a verdade, eu já experimentei a verdade, mas eu decidi viver a partir de agora no pecado, né? Então, isso precisa ficar claro, porque senão você vai pensar assim, puxa vida, eu estou nessa condição, esses dias fiz algo errado e então eu caí. Não. O cristão, ele erra assim como as outras pessoas, quer dizer, não assim como as outras pessoas, mas é passível de erro assim como qualquer outra pessoa, embora, né, o que nós temos que os pecadores que ainda não conhecem Jesus não têm? Entendimento, possibilidade de arrependimento. Eu erro, eu falho, mas imediatamente percebendo, me arrependo, peço perdão a Deus, me conserto se eu pequei contra outra pessoa e não estou na condição de caído. Agora, se eu, pastor Valdir, né, consciente, né, já ensinei isso para vocês, já ensinei isso para tantas outras pessoas, resolvo chutar o balde e viver no pecado. Aí eu entro nessa condição de alguém que caiu, que conhece, experimenta, mas abandona, né, a verdade da palavra, a vontade de Deus, e vai viver para si mesmo, né, mergulhando no pecado. Aí o que a Bíblia diz? É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, né? Essa palavra ignomínia, eu até coloquei ali o significado dela do ladinho, é uma desonra, é uma vergonha pública. Nós desonramos o sacrifício de Jesus. Vocês lembram da história de Esaú? Jacó e Esaú? A Bíblia diz a respeito de Esaú, já no Novo Testamento, que Esaú buscou a sua herança, só que ele não encontrou lugar de arrependimento. Como é isso? Como é alguém ser consciente da importância da salvação, ser consciente da importância de voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, mas não encontrar lugar de arrependimento? Por que Esaú não encontrou lugar de arrependimento? Porque ele fez consciente. Ele sabia o tamanho do problema que ele estava arrumando para ele. Mas mesmo assim ele deu vazão para a sua vontade, para a sua, né, ideia e foi adiante, né? Então qual que é o problema do cristão, né, que não lê a Bíblia, que não ora, que não está, né, realmente alimentando a sua fé? A percepção dele é fraca, a consciência dele, né, a melhor coisa que você tem. A maioria das pessoas fala assim, meu Deus, eu não tenho dormido por causa da minha consciência, como se a consciência fosse algo ruim. É a melhor coisa que Deus colocou dentro de nós. Quando a tua consciência pesa, procure levar em consideração o que ela está dizendo. Se Esaú tivesse consultado a consciência dele, ele não teria feito o que fez, e teria encontrado arrependimento, e não teria perdido a herança de lá. O exemplo da herança de Esaú, né, aponta para a herança eterna nossa. Muitas pessoas vão entregar sua herança, que é a salvação, de bandeja, para o inimigo, para o pecado, e depois vão dizer, Deus, o Senhor não tem uma bênção aqui para mim? Daí Deus falou, não, eu já dei tudo por Jacó. Uma só bênção, Senhor. E daí a gente vai, puxa vida, pisei no tomate. Vai buscar arrependimento, mas eu sabia que eu ia perder, né? Então isso é importante a gente pensar sobre salvação. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a ignomínia, desonra e vergonha pública. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada, né? O apóstolo, provável escritor aqui, né, da carta aos Hebreus, Paulo, ele usa ali o exemplo da terra, né? Se você tem uma terra produtiva que, né, gera a colheita, que produz aquilo para qual ela está sendo cultivada, ela não vai passar por esse processo. Mas se ela, né, como diz aqui o texto, se ela, né, produz espinhos e abrolhos, ela vai ser rejeitada e perto está da maldição, algo que o apóstolo Paulo aqui usa para nos dar exemplo. Uma vez que nossa vida, né, gera frutos do pecado, nós estamos correndo risco, estamos nos expondo a
a esse julgamento, a esse juízo que ele diz que a terra que produz abrolhos e espinhos vai passar. Mas se nós vivemos a vontade de Deus, produzimos, né, um fruto do Espírito Santo, produzimos frutos que agradam o coração de Deus, então nós não vamos passar por esse processo, né, de julgamento, de juízo. Amém? Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, eu falei agora há pouco sobre isso. O que é deliberadamente? Pecando de forma consciente, pecando sabendo que é pecado, pecando sabendo que desagrada a Deus, pecando sabendo que Jesus morreu por aquele pecado que nós estamos fazendo. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido, está falando de um pós-salvação, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, sim, a salvação pode ser abortada, pode ser, né, perdida no meio do processo. Letra C. Veja que grave é isso, queridos. Cristãos, ali na apostila está crentes, que se tornaram piores que os incrédulos. Você imagina isso? Um cristão que aos olhos do Senhor é pior do que o incrédulo. Por quê? Né? E eu ouso dizer para vocês, por experiência própria, nesses, né, 20 anos que eu sirvo Jesus, 10 como pastor, um cristão desviado é mais prejudicial para o reino de Deus do que um incrédulo. Sabe por quê? Porque o cristão que se desvia, que ele deliberadamente passa a viver em pecado, ele tem argumentos para desviar outros cristãos. Agora, nós que estamos aqui, se você conversar com um incrédulo, você vai deixar o incrédulo te convencer que você não é salvo? Não vai, você vai dizer: não, eu conheço, eu ando com Jesus, você, né, ainda não conhece, por isso que você está falando isso. Mas se você encontrar um cristão que se desviou, e a maioria dos cristãos se desviam, não desviam por falta de conhecimento, se desviam por rebeldia, porque, né, realmente querem viver a vida deles de forma absoluta, eles têm argumentos para desviar muitos outros cristãos. E aí eu pergunto para vocês, qual que é pior, o cristão desviado ou o incrédulo? O cristão desviado. E aqui nós vamos ver que alguns cristãos se tornam piores do que os incrédulos. 2 Pedro 2,20 diz assim: portanto, se depois, está falando, né, de alguém que já viveu aquele primeiro processo, que já encontrou Jesus, que já entregou sua vida para Jesus, que já conhece a verdade, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Qual que era o primeiro estado? Nós todos já passamos por ele. Todos nós um dia já fomos incrédulos. Quando a gente cai, quando a gente se deixa vencer pelo pecado, o nosso estado não é mais como no início, é pior do que o início. Nós nos tornamos pior do que os incrédulos, né? Isso é terrível, nunca vamos, né, deixar isso acontecer, em nome de Jesus, amém? Lá na letra D, olha aí na tua apostila. Letra D, a graça pode ser anulada. Aqui, mais uma vez, eu vou repetir o que eu já falei no início, para que você não fique confuso. A graça, assim como a salvação, elas nunca vão deixar de existir. Amém? Mas, quando a gente fala assim, a graça pode ser anulada, nós estamos falando dos efeitos da graça. Nós podemos perder os benefícios da graça. A graça sempre existirá. Mas eu posso deixar de desfrutar dos benefícios da graça. Isso é perder a graça, né? Isso é anular a graça. Atos 13:43 diz assim, ó: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça. Você sabe que a salvação é pela graça. A salvação é um presente dado a nós sem que nós mereçamos. E quando nós falamos que a graça pode ser anulada, uma vez que a graça é anulada, uma vez que nós desperdiçamos a graça de Deus, nós também desperdiçamos a salvação de Deus. Então o texto diz aqui que nós precisamos
perseverar na graça. A graça já alcançou a tua vida. Amém? Já alcançou o dia que você conheceu Jesus, alcançou hoje, mas ela precisa continuar alcançando amanhã, depois da manhã, semana que vem, o mês que vem, o dia que você, né, começar a desperdiçar a graça de Deus, você começa a colocar a tua salvação em xeque, né? Então, por isso que o texto diz aqui que, né, Paulo e Barnabé estavam persuadindo, estava realmente chamando a atenção daqueles novos convertidos a perseverar na graça para não perder a salvação. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ponto. Está falando de alguém que já conhece o evangelho, né? Não é a primeira vez, o primeiro contato que essa pessoa está tendo com o evangelho. Ele está dizendo: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se, a palavrinha pequena que condiciona, retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Né? Nós precisamos entender que, sim, uma vez que nós começamos a tratar a graça de Deus como se ela fosse algo qualquer, banalizar a graça de Deus, a salvação vai ser colocada em xeque. Então, assim como o apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios, ele fala para mim e para você, nós precisamos reter a palavra, né, para não perder a salvação, para não, né, anular a graça de Deus sobre a nossa vida, para não perdermos os efeitos da graça sobre a nossa vida. 2 Coríntios 6:1 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Vamos pensar em algo que você recebeu aí na rua recentemente. Alguém já tentou evangelizar vocês com folhetinho alguma vez? O que a maioria das pessoas faz? Pega o folhetinho, amassa aí, joga no lixo. O que eu posso dizer para vocês? A graça de Deus estava chegando na nossa vida naquele dia. Se era um folheto evangelístico, a graça de Deus estava chegando através daquele folheto, né? Aqui o texto está dizendo algo que a gente pode interpretar dessa maneira: não recebais em vão a graça. Quer dizer, a graça chegou até a minha vida, mas eu não dou o valor necessário que a graça deve receber. A salvação chegou na minha vida, mas eu estou nem aí para a salvação. Isso é receber a graça de Deus em vão, isso é receber a salvação de Deus em vão. E quando a gente trata a graça dessa maneira, quando a gente trata a salvação dessa maneira, nós anulamos os seus efeitos na nossa vida. Amém? Então, nós podemos encontrar pessoas, né, que você vai dizer assim: vamos conversar sobre a Bíblia, e elas dão uma aula de Bíblia para você. Mas mesmo conhecendo Bíblia de capa a capa, ela está vivendo, né, de forma que ela está anulando a salvação, a graça de Deus sobre a vida dela. Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Por que Paulo está falando assim, não anulo a graça de Deus? Se não fosse possível anular a graça de Deus, se não fosse possível desperdiçar a graça de Deus, seria um erro Paulo usar essa expressão. Ele está falando não anulo porque é possível anular. Ele está falando não desperdiço a graça porque é possível desperdiçar. Amém? Se uma vez alcançado pela graça, sempre alcançado pela graça, Paulo tinha falado algo errado aqui. Mas ele está dizendo não anulo porque é possível anular. Não desperdiço porque é possível desperdiçar. Né? Então, quando Paulo diz eu não anulo a graça, é porque é possível impedi-la de agir nas nossas vidas. É possível, né, anular os seus efeitos sobre a nossa vida. A graça continua existindo, agora nós podemos viver de tal maneira que ela não faça efeito nas nossas vidas. Hebreus 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Todo mundo sabe o que é negligenciar. Vamos usar um exemplo do nosso dia a dia. A maioria aqui trabalha, tem um emprego. Mas se você começa a fazer corpo mole lá no teu emprego, começa a faltar, isso se define como negligenciar. O dia que você entrou no teu emprego, o teu patrão ou ou encarregado, né, o teu gerente falou assim: olha, a tua função será essa e aquela, né?
Enquanto você cumprir a tua função conforme ele ensinou você a fazer, você não negligencia o teu trabalho. Mas a partir do momento que você começa a fazer corpo mole, você começa a faltar sem justificativa, você começa a dizer, não vou fazer do jeito que ele pensa, do jeito que ele falou, eu vou fazer do jeito que eu quero. Você passou a negligenciar o seu emprego. E qual que vai ser o segundo passo? Receber uma carta de advertência e posteriormente uma justa causa por negligenciar o trabalho. O que Paulo está falando aqui em relação à graça é algo que nós podemos interpretar dessa maneira. Como escaparemos? Como seremos salvos se negligenciarmos tão grande salvação, se negligenciarmos tão grande ato de amor de Deus por nossas vidas, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Lá na letra E diz assim, advertência ao cristão, advertência ao crente. Hebreus 12, 25, tende cuidado. Se alguém na rua abordar, você fala assim, cuidado. O olho ia assustar, não é verdade? Você ia ficar assim, meu Deus, o que será? Né? O que Paulo está falando é exatamente isso. Tenham cuidado, não recuseis ao que fala, quer dizer, não fique com o coração endurecido, fique atento ao que Deus quer falar com você, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós vamos escapar, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Paulo está dizendo, tenham cuidado, porque muitas pessoas estão colocando a palavra de Deus lado a lado com a palavra dos homens. Ah, pastor, é legal ir para a igreja, mas tem um curso ali que eu estou indo que é top também, eu estou aprendendo sobre Deus lá. Queridos, quando nós passamos a comparar a palavra de Deus com a palavra dos homens, por mais sábias palavras humanas que sejam, nós entramos nesse estado que a luz de alerta acende. Então Paulo está dizendo, tenham cuidado, não se recusem a ouvir, não se recusem a obedecer, não se recusem a receber o ensino do Evangelho, o ensino da palavra, porque é ele ou é ela que vai nos manter salvos. Lá no tópico F, nós vamos ver alguns exemplos, que também acendem a luz de emergência na vida do cristão que está se comportando dessa maneira. O primeiro exemplo é o exemplo da mulher de Ló. Se você já leu a história de Ló, você vai lembrar que Ló era sobrinho de Abraão e eles caminhavam juntos, e um dia Abraão propôs para Ló para eles se separarem por conta de gerenciar ali os rebanhos que Ló tinha e os rebanhos que Abraão tinha. E Abraão deu a oportunidade para Ló, olha Ló, se você decidir para a esquerda eu vou para a direita, se você decidir para a direita eu vou para a esquerda. O Ló olhou para as campinas, esqueci o lugar agora, Sodoma e Gomorra, para as campinas de Sodoma e Gomorra, havia um campo irrigado, muito pasto, ele falou, olha, vou para lá, e Abraão que se vire, E o que aconteceu? Foi para um lugar errado, no meio de pessoas erradas, onde se fazia tudo errado, um lugar que Deus destruiu por causa do pecado. E Deus, por misericórdia, falou, olha, Ló, você fez tudo errado, mas eu tenho misericórdia de você, vou te dar uma chance, você pega a tua casa, a tua família e vaza, porque vai vir juízo sobre Sodoma e Gomorra, eu não quero que você morra. E deu ali a orientação, não olhe para trás. E a Bíblia diz o quê? Que a mulher de Ló olhou para trás. O que simboliza isso? Deus é muito rigoroso. Só porque ela olhou para trás, ele transformou ela numa estátua de sal. Não é só porque ela olhou para trás. Aquela atitude de olhar para trás comunica muitas coisas. Rebeldia, desejo de permanecer no pecado. E esse é a advertência a nós cristãos. Quando Deus está nos chamando para sair do meio do pecado, e a gente fica, Deus, mas só um pouquinho, está tão bom aqui, não dá para o Senhor me dar tratar com mais não ser tão rígido assim comigo, me deixa aqui mais um pouquinho, está tão gostoso. É dessa maneira que muitos cristãos têm perdido a sua salvação, negociando, a gente brinca às vezes, que tem o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. A mulher de Ló era desse tipo. Ela queria a parte boa que dizia respeito a Deus, mas também queria uma parte boa
entre aspas, que dizia respeito ao mundo, né? Deus estava salvando Ló e sua família, mas o fato da mulher de Ló desobedecer à ordem de Deus e num ato claro de desejar permanecer naquilo que Deus mandava eles abandonarem, ela perdeu a salvação. Então, cuidado para você não viver olhando para o retrovisor. Já pensou uma pessoa dirigir um carro olhando só para o retrovisor? Será que vai dar certo? Vai bater o carro, né? Pode ser que ela perca a vida também, né? O cristão que vive olhando para trás, mas que saudade, mas que vontade. Será que faz mal? Só hoje. Esse é o cristão que está vivendo, tentando andar com Deus, olhando para o retrovisor. E, né, aqui está o exemplo da mulher de Ló como uma advertência para nós. Outro exemplo é a geração dos israelitas que saíram do Egito. Está lá em Hebreus 3,7, diz assim: assim, pois, como o Espírito Santo, né, diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram nas minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Se você acompanhar aqui na tela, né, em destaque ali azul, eu coloquei uma breve explicação. Paulo, né, que está escrevendo aqui em Hebreus 3,7, usa o exemplo da rebeldia e murmuração dos israelitas como exemplo de alguém que estava sendo salvo. Eles estavam sendo salvos. Concorda comigo? Porque Deus tirou eles do Egito. Eles estavam caminhando para a terra prometida. Então os israelitas ali são um exemplo de pessoas que estavam sendo salvos, estavam vivendo o processo de salvação. Mas o que eles fazem? Algo semelhante ao que fez a mulher de Ló. Começam a olhar para trás, que saudade dos alhos, da carne, das cebolas, da água que nós tínhamos lá no Egito. Independente se aquilo era dado a eles num contexto de escravidão ou não, eles tinham vontade de voltar para o Egito, né? Alguém que estava vivendo o processo de salvação, mas um processo de salvação que foi abortado. A Bíblia diz que Deus fez eles andarem 40 anos no deserto, a tal ponto de ninguém que saiu originalmente lá do Egito chegar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Então o exemplo da mulher de Ló estava sendo salva. Deus falou, saiam daqui e vão para tal lugar. E ela saiu, mas olhou para trás, né, uma atitude de insubmissão, uma atitude de, né, murmuração, uma atitude de rebeldia, perdeu a salvação. A mesma coisa, os israelitas estavam sendo salvos, mas perderam o processo da salvação. Judas 1,5, né, complementando aqui o texto que nós lemos sobre os israelitas. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, quando fala libertado um povo, está falando que Deus tinha salvo já estava, né, levando o povo para a terra prometida. Tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, né? Então é possível que a gente dê, né, aquela partida na nossa salvação, que a gente, né, dê início à nossa salvação, mas em algum momento da nossa vida a gente retroceda, abandone o processo e perca a salvação, né? Judas claramente estava vivendo, a história de Judas, João 17:12, diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. É o próprio Senhor Jesus dizendo isso. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas, para que se cumprisse a Escritura. Vamos pensar na história de Judas, queridos. Eu queria estar no lugar desse homem. Andou com Jesus. Jesus confiava nele. Ele sentava na mesa com Jesus, comia a ceia com Jesus, partilhava de coisas que, nossa, seria tremendo. E aí vocês vão me dizer uma coisa, Judas estava sendo salvo ou não estava? Que dúvida, ele andava com o Salvador. Mas agora outra pergunta, ele perdeu a salvação ou não perdeu? Sim. Por quê? Porque ele decidiu fazer coisas que realmente abortassem a salvação dele. Então Judas
claramente estava vivendo como um salvo pela graça. E melhor do que cada um de nós, conviveu pessoalmente com o Senhor Jesus, mas aqui é dado como exemplo de quem se perdeu. Né? Perdeu, ali usa essa palavra, né? E nenhum deles se perdeu, exceto, né, o filho da perdição. E ele se perdeu dos caminhos de Deus. Lá no tópico 3, a segurança do cristão, a segurança do crente. 1 João 5,13, fala ali, 1 João 5,13 diz assim: e estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes. Pega aí na tua blusa, na tua camiseta. Você tem uma blusa ou não tem? Tem uma camiseta ou não tem? Se eu falar para você que você não tem isso aí, vou conseguir convencer você? Não, porque você está experimentando nela. A salvação a gente experimenta. Amém? Eu sinto, eu confio, eu estou convencido. Não porque eu sou bom, não porque eu faço tudo certo, mas porque Jesus veio na forma de homem, assumiu o meu lugar na cruz. Então, quem pode me roubar a salvação? Alguém só pode roubar a tua blusa, a tua camiseta, se você deixar. O inimigo só pode roubar a tua salvação se você deixar. O pecado só pode roubar a tua salvação se você deixar. Se você tem a salvação, como eu tenho isso aqui, como você tem a tua blusa, se você está convencido que o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar, você só vai deixar, né? Ou aliás, você só vai perder essa salvação se você deixar alguém roubar ela de você. Então, sinta-se seguro. João 10, 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Deus nos deu. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Né? Aqui diz que se não desistirmos da fé, nada nos roubará o relacionamento que temos com Deus. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um texto, né, extenso, falando que nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, não é que eu quero deixar você triste, mas eu quero contar para você quem pode separar você do amor de Deus. Você mesmo. Você mesmo. O pecado não pode separar do amor de Deus se você não deixar. O diabo não pode separar você do amor de Deus se você não deixar. Mas você mesmo pode se afastar do amor de Deus. A salvação, a mesma coisa. A graça, a mesma coisa. Assim como alguém, né, que está ali no mar, mas que está segurando uma boia salva-vidas, está seguro, essa pessoa só perde a vida dela, só perde a salvação se ela abandonar aquela boia salva-vida. A fé, a graça, o amor de Deus é como essa boia salva-vida. Nós estamos no mundo. Deus não nos tirou do mundo, nós estamos no mundo. Mas a graça é essa boia salva-vida. Enquanto você estiver agarrado a ela, enquanto você estiver convicto dela, você está salvo. Amém? Então não largue, não solte a graça, não solte, né, a convicção de que a obra de Jesus é suficiente para nos salvar. O testemunho do Espírito, lá na letra B. Romanos 8,16, fala do testificar interior. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para mim é difícil explicar como isso acontece, porque eu não tenho palavras para explicar, né? Eu só posso dizer que o Espírito Santo gera essa convicção dentro de nós. Nós pensamos no sacrifício de Deus, no sacrifício de Jesus, nós entendemos que Ele fez isso por nós, e eu sinto, ufa, estou incluso nessa lista, estou incluso nesse sacrifício. Quando Jesus foi para lá, Ele foi para me substituir, e o Espírito Santo me deixa consolado,
me deixa seguro. Quando ele diz, eu fiz isso por você. Jesus foi para a cruz por você. Então isso é o testificar do Espírito no nosso interior, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos salvos por Deus. Efésios 1,13 fala do penhor. Essa palavra penhor significa garantia. Diz aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O Espírito Santo na nossa vida é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa é uma pergunta importante. Se você estava em dúvida se está salvo ou não, eu faço uma segunda pergunta que pode te ajudar. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Isso pode trazer mais convicção. Quando você faz uma coisa errada, você sente o Espírito Santo lá dentro de você dizendo, olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo entristece. Eu não consigo ver o Espírito Santo, mas eu consigo sentir a tristeza dele quando eu faço algo errado. Eu sinto que eu estou desagradando o coração de Deus. Isso é sinal de que o Espírito Santo está em mim. Isso é sinal que a salvação está habitando dentro de mim. Então, uma pergunta bem interessante. O Espírito Santo habita em você? Se o Espírito Santo habita em você, é porque a salvação habita em você também. Agora você fala assim, olha, pastor, eu não sei. Não tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim. Você não precisa falar em línguas, você não precisa rodar no manto, você não precisa profetizar, você não precisa falar nada para você ter exatamente essas experiências para você ter certeza que o Espírito Santo habita dentro de você. Isso são evidências, são dons. Mas, quando eu me converti, o Espírito Santo passou a habitar em mim, eu não tinha essas evidências ainda, mas ele já habitava dentro de mim. Como que eu tenho certeza? O pecado já não era natural para mim. Eu já sentia que eu feria o coração de Deus quando eu pecava. Então, a pessoa que é consciente das consequências dos seus pecados, né, só pode estar sendo conduzida a esse pensamento pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, né, da salvação. 2 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Amém? Para finalizar, Hebreus capítulo 6, versículo 18, fala da âncora na alma. Todo mundo sabe por que serve uma âncora, amém? Imagine lá o barquinho no meio do mar, né, as correntes marítimas levando aquele barco, né, para bater na rocha, imagina isso, né? Ou lá no rio Putinga, né? No rio Iguaçu, né? Quando está bem cheio, você solta, né, um barco, um tronco lá e a correnteza vai levar e vai destruir o barco. Mas se você soltar uma âncora, né, essa âncora vai fazer esse barco permanecer num lugar seguro. A esperança, a convicção, a fé, elas servem como âncora para que a gente não se desespere, para que a gente não, né, seja ameaçado pelas coisas do mundo, né? Aqui Hebreus diz assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, consolo para você. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Né? Destaque, ele diz, tenhamos poderosa consolação, ou forte consolação. Eu sei, eu lancei a minha âncora em Jesus. Eu lancei a âncora no sacrifício de Jesus. Eu sei que eu estou seguro porque eu continuo crendo. Que não é por causa que eu sou bom, por causa que as pessoas são boas, porque eu faço certo, mas porque Jesus fez tudo correto. Porque Ele foi a minha justiça. Não é por causa da minha justiça que eu me sinto salvo, é por causa da justiça de Jesus no meu lugar. Então isso me traz poderosa consolação. Ele diz, nos refugiamos, né? Refugiar e se proteger nessa fé. Se qualquer coisa vir, né, querer colocar
a salvação em xeque, você vai dizer, não, a minha salvação, ela só vai sair da minha vida quando eu, né, deixar ela sair. Como que eu posso deixar a salvação sair? Quando eu, deliberadamente, decidir viver em pecado. Então, nada pode me roubar a salvação, a não ser que eu decida, por assim, viver. Né? E o último tópico diz assim, seguro e firme, além do véu. Essa expressão além do véu está falando do quê? De alguém que está em comunhão com Deus, pelo sacrifício de Jesus. Amém, queridos?